Com você mais uma vez, professor Alex Douro. E vamos começar os nossos estudos hoje sobre clima na aula de número 2. Mas para que nós possamos entender clima, se faz necessário nós entendermos algumas palavras super importantes. Vamos algumas palavras. As imagens representam algumas palavras importantes para esse estudo. Na primeira nós temos tempo. Normalmente as pessoas dizem assim, tá calor, tá frio, tá nublado, vai chover. Quando você ouvir essa frase, querido estudante, não esqueça, isso são condições momentâneas dos elementos do clima, ou seja, da temperatura, da umidade, do vento, da pressão atmosférica. Então, nada mais é que a palavra tempo, pois o tempo representa a condição momentânea dos elementos do clima. Diferentemente, quando nós dizemos assim, cidade X possui condições úmidas e quentes durante todo o ano. Provavelmente, dá para perceber pela frase que mostra-se umas condições permanentes dos elementos do clima, ou seja, da temperatura, da umidade, do vento e, claro, de vários elementos do clima. Neste sentido, nós podemos perceber então que a palavra referente é clima. Então, o que dá para perceber, querido estudante? Que tempo são as condições momentâneas, enquanto o clima representa as condições permanentes. Uma outra palavra super interessante para a gente é a pressão atmosférica. A imagem ao lado dá para perceber dois garotos, um que está mais abaixo e outro que está mais acima. O que está mais acima ele representa uma área de alta altitude e o que está mais abaixo representa uma área de baixa altitude. O que é interessante você entender é que nas duas situações nós temos a força do ar na superfície. Lembrando que quando você tem uma altitude alta, a pressão atmosférica se torna baixa. Já quando a sua altitude é baixa, sua pressão atmosférica se torna alta. Portanto, pressão atmosférica e altitude são inversamente proporcionais. Uma outra palavra interessante é vento. Não esqueça que vento nada mais é que a circulação do ar. E essa circulação do ar sempre vai de uma área anticiclonal, ou seja, de uma área de alta pressão atmosférica, para uma área ciclonal, ou seja, para uma área de baixa pressão atmosférica. Uma palavrinha interessante também para os conceitos de clima, nada mais é que a umidade. Imagine-se numa área continental. Imagine-se, por exemplo, numa área dentro da cidade. E depois se imagine numa área do litoral da cidade em que você reside ou que você conhece. Certamente a sua sensação térmica vai ser diferente. Apesar de estar no mesmo processo de insolação, apesar de estar no mesmo clima, mas você vai perceber que as áreas continentais têm uma área marcada por baixa umidade, enquanto nas áreas marítimas nós teremos uma maior presença de vapor d'água na atmosfera. Então nós podemos perceber, portanto, que a umidade é a quantidade de vapor d'água na atmosfera. Bem, então quando nós falarmos de condições momentâneas, recordando, vamos falar de tempo. Condições permanentes, clima, força do ar sobre a superfície, pressão atmosférica e circulação do ar, vento, e a quantidade de vapor d'água na atmosfera, umidade. É importante nós entendermos esses temas agora nessa questão. Analise a previsão a seguir. Dá para perceber que do seu lado esquerdo da tela nós temos a indicação da temperatura. Observe que a seta para cima ela mostra a máxima e a seta para baixo ela mostra a mínima. Acompanhe, querido estudante, essa previsão que aconteceu no dia 7 de julho de 2019. Observe que pela manhã nós tivemos uma insolação, à tarde nós tivemos insolação, mas tivemos uma pancada de chuva, à noite uma pancada de chuva. Observe também que a chuva ela esteve em torno de 80%, a umidade variando entre 96% e 47%. A velocidade dos ventos chegaram exatamente a 10 km por hora e observe, portanto, ela representa as condições momentâneas. Então, vamos analisar a questão. Sobre a relação entre o tempo e o clima, é correto dizer que, vamos lá, as variações do tempo determinam o clima de uma região? O tempo é uma consequência única e direta das condições climáticas? O tempo é a sucessão de eventos relacionados ao tempo meteorológico. O conceito de tempo não existe para
climatologia, que utiliza apenas o termo clima. A diferença entre tempo e clima está na área espacial de abrangência dos fenômenos. Bem, recordando que o tempo ele vai exatamente influenciar nas mudanças do clima, pois o clima ele é permanente e as suas oscilações nós chamamos de tempo. Portanto, a resposta correta é a letra C. O clima é a sucessão de eventos relacionados com o tempo meteorológico. Um forte abraço e até a próxima aula.